Olá, meus amigos, como vocês estão? Depois de nossa última aula conversando sobre o Oriente Médio e outros conflitos, retornamos ao estudo de história do Brasil. Tenho certeza que vocês lembram detalhadamente dos últimos momentos do governo João Goulart. Caso ache necessário, basta clicar aqui no card que está aparecendo aqui em cima, em algum lugar da tela, que você será direcionado para essa aula e você assiste novamente. Porque nessa aula já entramos naquele tema que podemos encontrar nas provas como governos militares, regime militar ou o mais usado, ditadura militar, ou ainda ditadura civil-militar. Vamos à aula de hoje? Logo após a derrubada de João Goulart, o país é assumido pelo chamado Comando Supremo da Revolução, que acabou sendo responsável pelas primeiras medidas tomadas, por exemplo, o Ato Institucional de número 1. Esse comando era composto por generais, almirantes e brigadeiros. Claro que não podemos deixar de citar, nesse momento, a contribuição do grande jurista brasileiro Francisco Campos, conhecido como Chico Ciência. Foi Chico Ciência o criador dos sistemas de atos institucionais. Ele já tinha experiência em criar sistemas normativos autoritários. Lembra da polaca de Vargas, que inaugurou o Estado Novo? A Constituição de 37? Ele também foi o pai daquela carta. Com o AI-1, o novo regime poderia suspender direitos políticos e cassar mandatos, além de autorizar a eleição indireta para presidente. Feito isso, veio a eleição. O vitorioso foi Castelo Branco. Os partidos políticos continuaram em funcionamento. Inclusive, o vice-presidente de Castelo Branco era um civil filiado ao PSD. Por mais que não houvesse consenso nas Forças Armadas quanto ao médio e longo prazo, no curto prazo havia certa concordância em torno de uma limpeza geral. Quando falo de limpeza aqui, eu tenho que ressaltar o que seria essa sujeira. Estava na ponta da língua da maior parte da caserna, os corruptos e os comunistas. Os primeiros seriam substituídos por uma equipe técnica e intelectual afinada com o regime. Os segundos estariam a cargo de uma política com base na doutrina de segurança que deveria promover uma verdadeira caça aos políticos que fossem comunistas ou tivessem alguma afinidade com eles. Vocês devem estar se perguntando por que eu falei da maioria da caserna e não de todos. Porque se vocês lembram da aula sobre o governo João Goulart, devem lembrar de eventos como a Revolta dos Sargentos, em 1963, e da Revolta dos Marinheiros, em 64, que lutava por mais igualdade entre praças e oficiais no seio das Forças Armadas. Ou seja, após a instalação do regime, não foram apenas civis os perseguidos politicamente. Praças e oficiais também faziam parte da sujeira que deveria ser varrida do Brasil. Castelo Branco era considerado um general moderado. Didaticamente, poderíamos inseri-lo no grupo dos científicos, ou Sorbonne. Castelo Branco, inclusive, acabou emprestando o seu nome para esse grupo da alta oficialidade, que passou a ser chamado de castelista. Por que podemos classificar Castelo Branco como mais moderado, ou seja, castelista? Porque, mesmo concordando com a limpeza inicial, não via o futuro brasileiro nas mãos dos militares. Para ele, após a limpeza, o poder deveria ser devolvido aos civis. Mas isso não impedia que, ao mesmo tempo que promovia a desinfecção de tudo que cheirasse a sindicalismo, varguismo, comunismo, ele agisse em direção a um processo de centralização. Foi nessa linha que foi criado o Serviço Nacional de Informação, SNI, que buscava coordenar os sistemas de informação, tanto no Brasil quanto no exterior. A cassação de diversos políticos acabou tendo alcance limitado, pois os partidos, como eu falei, continuavam funcionando normalmente. Claro que em alguns casos havia ilegibilidade, como a do Marechal Henrique Teixeira Lott, declarado opositor ao regime. Mas os resultados das eleições de 65 não foram muito agradáveis. Cerca da metade dos estados onde houve eleições elegeram governadores da oposição. Eu acho que eles perceberam que estavam enxugando o gelo. Era necessária uma reforma eleitoral. Teoricamente, até aquele momento, o Brasil ainda estaria sob o manto da Constituição de 46, mas nesse momento eram necessárias mudanças profundas que não podiam ser justificadas como constitucionais. Castelo Branco lança o segundo ato institucional,
Com o AI-2, a Constituição de 46 é suspensa e os partidos são extintos, além de acabar com a eleição direta para presidente. Mas, professor, o Brasil ficaria sem partidos políticos? Criou-se algumas regras para a formação dos partidos, vinculadas a um percentual do parlamento. A regra teve como resultado tornar quase impossível a formação de mais de 2 partidos no Brasil. Surgia nesse momento o bipartidarismo brasileiro, ou seja, a situação e a oposição. A mensagem era clara: se há oposição, há democracia. A Arena Aliança Renovadora Nacional seria o partido do regime, já o MDB, Movimento Democrático Brasileiro, a oposição. Não demorou para que outros atos institucionais fossem lançados. O AI-3, ato institucional de número 3, e o AI-4, ato institucional de número 4. Quer saber o que eles previam? Pelo AI-3, a imprensa seria regulamentada por uma lei. Além disso, os prefeitos das capitais dos estados não seriam eleitos, mas indicados, nomeados pelo governador do estado. Já o AI-4 é bem interessante. Lembra que eu disse que a Constituição de 46 havia sido suspensa por Castelo Branco? Então, desde aquele momento, o Brasil não tinha uma carta constitucional. Em 66, o nosso brilhante Chico Ciência e o ministro da Justiça, Carlos Medeiros, começam a elaborar uma nova Carta Magna para o Brasil. É óbvio que a oposição e os grupos mais antenados achavam isso um pouquinho fora do padrão, né? A moçada começa a gritar e reclamar, fazer mimimi nas ruas. O governo, para calar a turva, ou pelo menos para acalmá-los, resolve publicar o AI-4, que convocava o Congresso em sessão extraordinária para um período de 1 mês e 12 dias, para discutir, votar e promulgar a nova Constituição brasileira. Ganhávamos a nossa 6ª Constituição, a 5ª só no período republicano. A Constituição de 67 era uma espécie de lançamento de atualização, que incluía boa parte dos decretos e atos institucionais lançados até então. Mas é claro que trazia novos patches de segurança para o sistema operacional. Na economia, o governo de Castelo Branco teria grande importância para os rumos que o desenvolvimento brasileiro trilharia, ao menos até 73. Claro que, como vocês sabem, desde o governo de JK, a economia estava em crise. Nem Jânio nem Goulart, com o seu plano trienal, conseguiram colocar a economia nos trilhos. A inflação era um dos principais problemas de nossa economia, e com o alto endividamento em moeda estrangeira, a situação só tendia a piorar. Qual foi o diagnóstico apresentado para o problema? Segundo a equipe econômica do ministro Roberto Campos, na intimidade Bob Field, a nossa inflação era uma inflação de demanda. Excesso de demanda estaria contribuindo para a desvalorização de nossa moeda. Além disso, a falta de investimentos estrangeiros no país contribuía para esse desequilíbrio cambial. Como resolver o problema? É lançado o PAEG, sigla para o Criativo Plano de Ação Econômica do Governo. Para diminuir a demanda, a solução encontrada era diminuir a renda. O salário estava muito alto, o trabalhador estava ganhando muito. Logo, era necessário implantar uma política de achatamento salarial. Como assim? Na linguagem técnica, diminuir o valor real dos salários. Arão não complica. O que é salário real? É o poder de compra. Normalmente, quando pensamos em quanto ganhamos, não pensamos em salário real, mas em salário nominal. Vou explicar melhor. Imagine que você passou num concurso e passa a receber R$ 10.000 por mês. Amanhã eu te pergunto, quanto você ganha? Você que é meu amigo do peito e não esconde nada de mim, diz R$ 10.000. Daqui a 6 meses eu lhe pergunto novamente, quanto você ganha? Você sorri e diz, já lhe contei isso, Arão. Ganho R$ 10.000. Note que sua resposta está baseada no salário nominal e não no poder de compra. Provavelmente o que você conseguia comprar com os R$ 10.000 6 meses depois já não consegue. Se você é esperto, já deve ter percebido como um governo pode promover um achatamento salarial sem grandes abalos. Concede reajustes anuais sempre inferiores à inflação. Com isso, ao longo do tempo, sua renda vai diminuindo sem que você perceba claramente. E quanto à atração de investimentos? Nesse ponto, a diminuição da renda também entra, pois com uma renda menor, salário real menor, o custo de mão de obra também diminui. Isso aumenta o lucro do investimento. O
que mais pode ser feito para aumentar a eficiência e diminuir os custos de produção? Diminuir direitos trabalhistas. O PAEG acaba com a estabilidade no emprego. Antes do PAEG, o trabalhador que permanecesse em uma empresa por 10 anos ganhava estabilidade. A partir do PAEG, você optaria na hora da entrevista de emprego ou pelo FGTS ou pela estabilidade. Ninguém te obrigava a optar pelo FGTS, mas se você optasse pela estabilidade, dificilmente você seria chamado. Inevitavelmente, a estabilidade acaba. O FGTS, que existe até hoje, foi criado nesse momento e foi uma ideia genial. O próprio trabalhador faz uma poupança obrigatória, ou seja, deixa recursos financeiros nas mãos do governo, pois o dinheiro é descontado mensalmente do seu salário e depositado em um banco público. E caso seja mandado embora sem justa causa, recebe seu próprio dinheiro como indenização. Esses recursos alimentariam o Sistema Nacional de Habitação, que com o dinheiro do próprio trabalhador financiaria a construção de casas populares. É preciso salientar que o PAEG resultou no aumento da massa salarial, embora tenha produzido a diminuição da renda individual e o aumento da desigualdade. E sem o PAEG, muito provavelmente o Brasil não teria vivido o período do chamado milagre econômico. É claro que a oposição não ficaria inerte após ter sido derrotada em 64. Mesmo parte dos políticos que haviam apoiado a aventura de 64, ao assistirem ao enrijecimento do regime, se arrependeriam e passariam a fazer oposição. Não falo de qualquer um. Falo do mais conhecido nome da direita brasileira da década de 1950. Talvez o mais atuante dos políticos civis na luta contra o trabalhismo e contra o comunismo. Você já deve estar falando o nome dele aí, né? O pesadelo de Vargas, o pesadelo de JK, o pesadelo de Goulart. Ele mesmo, nada mais, nada menos do que Carlos Lacerda. O político e jornalista da UDN muda de lado e se junta aos seus arqui-inimigos, JK e Goulart, para formarem uma força política de oposição, a chamada Frente Ampla. Greves tomavam conta do país, ações operárias. Enquanto isso, o sempre impetuoso Brizola, lembra das fotos que eu mostrei na aula de João Goulart? Então, ele mesmo, sempre chegado a soluções mais violentas, fazia contato com Cuba, de onde recebeu recursos para montar uma resistência armada no Brasil. Era o chamado Movimento Nacionalista Revolucionário. Ainda em meados de 66, um grupo de ex-militares, principalmente ex-sargentos, deu início a um movimento de guerrilha contra o regime lá na Serra do Caparaó, em Minas Gerais. Denúncias apontavam que Brizola era quem articulava e financiava o grupo com dinheiro cubano, que chegava ao Brasil via Uruguai. Mas o movimento acabou sendo sufocado. Antes de deixar o governo, em julho de 67, Castelo Branco foi responsável pelo decreto que instituiu a Lei de Segurança Nacional, orientada em grande parte pelas doutrinas defendidas na ESG, Escola Superior de Guerra. As agitações cresciam e é nesse cenário que Castelo Branco seria substituído por Costa e Silva. Em outubro de 66, de forma indireta, Costa e Silva foi eleito presidente do Brasil. E para vice, um civil, Pedro Aleixo. Preste atenção nesse detalhe do vice civil. Tem outro lance também importante. Ele foi eleito pelo Congresso, já que era uma eleição indireta. Mas a bancada do MDB, que era a oposição, se retirou do plenário em protesto e não votou. Até mesmo alguns políticos da Arena, como o ex-ministro da Justiça de Castelo Branco, Mendes Sá, e Afonso Arinos de Melo Franco, optaram pela abstenção. A Frente Ampla, em plena atividade, já nos primeiros dias do novo presidente, lança um manifesto exigindo o retorno do regime democrático. Lembram quem era o trio que encabeçava a Frente Ampla? Certo, falamos na aula passada. Não lembra? Vou quebrar o seu galho. Por incrível que pareça, JK, Goulart e Carlos Lacerda. Prometendo governar para o povo e respeitar o legislativo, Costa e Silva tomou posse em março de 67. Eu ainda não havia nascido, só nasceria em outubro. A maior parte do ministério de Costa e Silva era composta de militares, tanto da ativa quanto reformado. Entre os civis, eu destacaria Magalhães Pinto, para o Ministério das Relações Exteriores, Delfim Neto, para a Economia. Você acredita que ele ainda está vivo e atuante por aí? E para o Planejamento, Hélio Beltrão.
Assim que tomou posse, Delfim Neto anunciou que a meta estratégica do governo era acelerar o desenvolvimento econômico, além de combater a inflação. Em sintonia com Delfim Neto, Hélio Beltrão, pouco tempo depois, acho que foi em junho do mesmo ano, anunciou o Programa Estratégico de Desenvolvimento. Na educação, a proposta era de progressivamente transformar o ensino público em ensino pago. A academia fazia forte oposição ao governo, principalmente quando foi introduzida a taxa de matrícula nas universidades. No segundo ano do governo, as insatisfações já atingiam amplos setores da sociedade, congregando intelectuais, religiosos, estudantes, que lideraram movimentos de protesto na defesa da liberdade e na crítica política salarial, que vocês devem lembrar da aula passada, lembram? Salário real, salário nominal, achatamento salarial, diminuição do custo de produção. Então, essa política já começava a atingir na prática o bolso de amplas parcelas dos trabalhadores. E é nesse contexto que algumas greves começam a pipocar pelo país. Até mesmo militares faziam crítica política do governo. Para vocês terem uma ideia, em um artigo publicado no Jornal do Brasil, o marechal Mário Pope de Figueiredo teceu severas críticas ao governo. O governo, incomodado com o fogo amigo, toma medidas disciplinares para impedir manifestações públicas de oficiais da reserva. A coisa estava ficando cada vez pior. A imprensa denunciava órgãos policiais e militares por prática de violência contra presos políticos. As notícias ganhavam repercussão internacional, fazendo com que o governo emitisse uma nota oficial acusando a imprensa brasileira de sensacionalista. O movimento estudantil, principalmente o ligado ao ensino superior, organizava passeatas e manifestações em defesa de uma reforma educacional. Em março de 68, um evento no Rio de Janeiro entraria para a história do movimento estudantil. Era a morte do estudante Edson Luiz após uma intervenção desastrosa da polícia do Rio para conter uma passeata, que era contra o aumento do preço da refeição em um restaurante universitário, conhecido como Calabouço. Cerca de 50 mil pessoas compareceram ao cortejo fúnebre do jovem. Até o liberal Carlos Lacerda criticava a política salarial do governo. A oposição vinha de todos os lados. Na tentativa de conter a oposição, em abril de 68, as atividades da Frente Ampla foram proibidas. Em maio foi a vez de nova reação do governo. Qualquer manifestação de rua estava proibida. Acabou esse negócio de ficar gritando palavras de ordem pela rua. Mas o pessoal não estava disposto a obedecer à restrição de manifestações, não. O governo tinha planos de transformar as universidades públicas em fundações. E nesse contexto, além de promoverem greves, professores e estudantes da UFRJ, autorizados pelo então governador do Rio, Negrão de Lima, lideraram uma gigantesca passeata que passa para a história como a Passeata dos 100 mil. No mês de agosto, a Universidade de Brasília, a UNB, é invadida, resultando na prisão de vários estudantes e professores. Enquanto isso, a arte também tinha o seu papel subversivo. No terceiro Festival Internacional da Canção, o público não queria aceitar o resultado apresentado pelo jurado. Quando o jurado apresentou a música vencedora, aconteceu uma situação constrangedora. Tom Jobim e Chico Buarque, compositores da música vencedora Sabiá, são saudados com uma onda ensurdecedora de vaias. É triste ver as meninas querendo cantar debaixo de tantas vaias. Mas, professor, o que isso tem a ver com a aula? O problema é quando anunciam o segundo lugar. A galera vem abaixo, considerando a segunda colocada como a vencedora. Que música era essa? Para não dizer que não falei de flores. Já ouviram a expressão, não, agora foi a gota d'água? Então, eu acho que inspirado naquela peça de Aristófanes, Lisístrata, o deputado Moreira Alves fez um discurso no plenário conclamando as mulheres a se comprometerem com a luta pela democracia. Vejam a síntese do discurso do deputado. Senhor presidente, senhores deputados, todos reconhecem ou dizem reconhecer
que a maioria das Forças Armadas não compactua com a cúpula militarista que perpetra violências e mantém este país sob regime de opressão. É preciso que se estabeleça, sobretudo por parte das mulheres, como já começou a se estabelecer nesta casa por parte das mulheres parlamentares da Arena, o boicote ao militarismo. Vem aí o 7 de setembro. As cúpulas militaristas procuram explorar o sentimento profundo de patriotismo do povo e pedirão aos colégios que desfilem juntos com os algozes dos estudantes. Seria necessário que cada pai e cada mãe se compenetrasse de que a presença de seus filhos nesse desfile é um auxílio aos carrascos que os espancam e metralham nas ruas. Portanto, que cada um boicote esse desfile. Esse boicote pode passar também às moças, aquelas que dançam com cadetes e namoram jovens oficiais. Seria preciso fazer hoje no Brasil com que as mulheres de 68 repetissem as paulistas da Guerra dos Emboabas e recusassem a entrada à porta de sua casa aqueles que vilipendiam a nação. Recusassem a aceitar aqueles que silenciam e, portanto, se acumpliciam. Discordar em silêncio pouco adianta. Necessário se torna agir contra os que abusam das Forças Armadas, falando e agindo em seu nome. Creio, senhor presidente, que é possível resolver essa farsa, essa democratura, esse falso entendimento pelo boicote. Olha, gente, parece que esse discurso incomodou demais os militares, que acabaram se sentindo ofendidos. Décio Miranda, que era o PGR naquele momento, PGR é Procurador-Geral da República. Então, o PGR enviou um pedido de cassação do deputado para o Supremo Tribunal Federal. Era necessária autorização do Legislativo para que tivesse início o processo de cassação do deputado. Mas, naquele momento, nem a bancada da Arena era coesa em autorizar a abertura do processo. Eu acho que o corporativismo falou mais alto que as diferenças ideológicas. As emissoras de rádio e televisão foram proibidas de veicular informações sobre o processo de Moreira Alves. E é nesse contexto que o presidente editou o famoso AI-5, Ato Institucional de número 5. Com esse decreto, o Poder Judiciário era atingido diretamente, pois garantias que concediam autonomia de atuação foram suprimidas, tais como a estabilidade e a inamovibilidade. Tipo assim, eu sou juiz e começo a julgar interesses contrários ao de alguém poderoso. Esse cara pode me transferir para um outro lugar, ou para me prejudicar, se vingar, ou para me substituir por outro juiz mais brando. Pois é, essas garantias que defendiam a justiça dessas arbitrariedades são suspensas. Mas não é só isso. O AI-5 também suspende o habeas corpus, que é um instituto que garante o direito de ir e vir. Por esse ato, o presidente também podia intervir nos estados e nos municípios, cassar mandatos, suspender direitos políticos por 10 anos, decretar estado de sítio sem precisar de autorização do Congresso. Deixa eu lembrar de mais alguma coisa que o AI-5 autorizava. O presidente podia também reformar oficiais das Forças Armadas e das polícias militares. Mas, para ficar mais emocionante ainda, teve o ato complementar de número 38, que jogava uma pá de cal na farra daqueles deputados que ousavam rejeitar a abertura da cassação de Moreira Alves. O Congresso entra em recesso por tempo indeterminado. Lembra do Carlos Lacerda? Grande nome da UDN, que tinha sido um dos principais responsáveis pela derrubada de Goulart? Então, ele teve seus direitos políticos suspensos por 10 anos. Se o AI-1 havia iniciado uma varrida, o AI-5 promovia uma faxina geral. Como desdobramento do ato, 3 ministros do STF seriam aposentados, dezenas de deputados perderiam seus mandatos, sem contar as centenas de brasileiros que tiveram seus direitos políticos suspensos. Alguns membros da oposição, não muito afeitos à resistência política, começaram a defender a luta armada contra o regime. Acabaram iniciando uma série de atos violentos, como assaltos a bancos, atentados contra unidades militares e até mesmo sequestro de embaixadores estrangeiros. Já viram que a Constituição de 67 era praticamente letra morta, né? E é nesse sentido que Costa e Silva promove uma grande reforma constitucional, tão profunda que alguns, eu disse alguns, doutrinadores do direito
a consideram uma nova Constituição. Costa e Silva adoece, sendo diagnosticado com uma trombose. Acaba sendo substituído pelo vice, o civil Pedro Aleixo, certo? É errado. Que Mané Civil, uma junta militar assume temporariamente. Os grupos guerrilheiros começam a promover ataques e atentados, como o sequestro do embaixador americano. E é nesse clima de caos que assume a presidência Emílio Garrastazu Médici, dessa vez com um vice também militar. Será porque o governo de Médici é conhecido como os anos de chumbo? O que foi o milagre econômico que o Brasil viveu durante o seu governo? Médici já fazia parte do governo. Durante o governo de Costa e Silva, em substituição a Golbery Couto e Silva, ele assumiu a direção do SNI, o Serviço Nacional de Informação. Médici não tinha grandes habilidades políticas. Sua relação com a imprensa era fria e raramente concedia entrevistas. A falta de experiência com os fatos políticos não impediu que seus companheiros de farda enxergassem nele uma vasta experiência militar e profundo conhecimento dos assuntos de segurança nacional. Afinal, a agenda de segurança estava em alta, em um momento em que as críticas internacionais começavam a se intensificar e, ao mesmo tempo, a agitação interna se apresentava como ameaça a ser combatida, principalmente com a crescente atuação da luta armada. O ano de 1968 era um ano de agitações no mundo todo. E quando digo no mundo todo, eu estou considerando a Guerra Fria, ou seja, o mundo dividido em dois blocos de poder. A rebeldia contra o status quo, contra os regimes e o estado de coisas, era quase que unanimidade entre a juventude mundial. Na França, com as manifestações de estudantes iniciadas em maio defendendo reformas no sistema de ensino. Nos Estados Unidos, com movimentos de estudantes ocupando a reitoria da Universidade de Colômbia, 25 mil pessoas se reúnem em Washington para protestar contra a participação americana na Guerra do Vietnã. Podemos falar também do acirramento do movimento negro após o assassinato, nesse mesmo ano, do pastor e ativista negro, além de Nobel da Paz de 64, Martin Luther King. O negócio estava quente naquele ano. Mas se o mundo capitalista estava em chamas em 68, o mundo comunista também não escapava da sede por transformações que esses jovens, filhos do baby boom do pós-guerra, insistiam em promover. Na Tchecoslováquia, um novo governo, apoiado pela juventude, reivindicava maior autonomia e liberdade frente ao autoritarismo de Moscou, naquilo que ficou conhecido como a Primavera de Praga. Gente, vocês acham que o Brasil ficaria fora dessa festa? Aqui no Brasil, como já falamos anteriormente, a rebeldia também se manifestava. Nesse ano, que o jornalista Joeni Ventura denominou como o ano que não terminou, os trabalhadores, os estudantes, artistas demonstrariam também sua pitada de rebeldia ao sistema e ao regime. Duas importantes greves demonstravam a insatisfação dos trabalhadores nos estados de São Paulo e Minas Gerais. Eram as greves de Contagem e de Osasco. A violenta repressão demonstrou que o governo não iria aturar badernas por parte de trabalhadores que não queriam aceitar a diminuição de seus salários reais. O que vinha acontecendo desde o PAEG. Lembra da aula sobre o governo Castelo Branco, não lembra? Então, esses vagabundos baderneiros estavam tendo a petulância, como no caso de Contagem, de exigir reposição das perdas salariais de 25%. Mas a rebeldia também se manifestava no meio artístico e cultural, que já passava por considerável agitação desde os primeiros anos da década de 1960. A arte engajada politicamente, o que já era uma tendência mundial, também ganharia espaço no Brasil. Essa agitação tinha sua origem nos chamados Centros Populares de Cultura, conhecidos na intimidade como CPCs. Esse era um espaço
caracteristicamente jovem. Na verdade, era fruto da vontade de estudantes que buscavam retirar a arte de seu pedestal aristocrático, elitista, e aproximá-lo da população. O teatro de arena era o grande destaque do movimento, com os grupos Arena e Oficina, lideradas por Augusto Boal e José Carlos Martinez Correia. No cinema, o destaque vai para o chamado cinema novo, que, embora seja anterior ao regime, surgiu 5 anos mais ou menos antes da derrubada de Goulart, explorava a chamada estética da fome, mostrando um país que não aparecia nos cartões postais e na tela das TVs preto e branco dos brasileiros. Sério, a primeira transmissão de TV colorida no Brasil, se não me falha a memória, foi no ano de 1972. Na terceira fase do cinema novo, que corresponde em grande parte ao governo de Médici, a sutileza era necessária, afinal a censura estava em vigor. Mas isso não impediu que cineastas como Joaquim Pedro de Andrade e Nelson Pereira dos Santos, seguindo a estética tropicalista de inspiração antropofágica, lembram do Manifesto Antropofágico de Oswald de Andrade? Então, eles produzem os filmes Macunaíma e Como Era Gostoso Meu Francês. Só para localizar vocês, a Tropicália, um movimento musical que surgiu nesse momento, representava uma rebeldia contra os padrões estéticos e morais da sociedade conservadora. Eram contra o purismo brasileiro e o anti-americanismo. Da mesma forma que o Manifesto Antropofágico tinha relativizado a influência europeia na formação de nossa cultura, o tropicalismo faz isso em relação à cultura americana. Gente, na época existia um movimento contra a guitarra elétrica. Para vocês terem uma ideia, eles achavam que música brasileira deveria ser feita com violão. Tem noção do que é isso? Em 1967, os caras organizaram uma marcha em São Paulo sobre o tema. Entre os líderes do movimento da Tropicália destacaram-se Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa, Maria Bethânia, Tom Zé, Torquato Neto. Os caras queriam uma nova estética para a música brasileira. Você conhece alguma música da Tropicália? Já pensou como essa letra representava um protesto contra o conservadorismo e uma rebeldia de inspiração hippie? Uma das mais conhecidas é Alegria, Alegria, lembra? Caminhando contra o vento, sem lenço e sem documento, no sol de quase dezembro, eu vou. Mas a música cujo título, na minha opinião, representa de forma mais sintética o teor rebelde da Tropicália, sem dúvida é Proibido Proibir. Quando se trata, no entanto, de uma crítica à censura do regime, nenhuma música é mais emblemática do que Cálice. Confesso a vocês que essa música me assustava quando eu era criança. Pai, afasta de mim este cálice, Pai. Afasta de mim este cálice, Pai. Afasta de mim este cálice de vinho tinto de sangue. Eu fico imaginando a censura com uma letra dessa nas mãos. Já ouviu essa frase? Aí o outro diz, claro que você já ouviu, meu campanha. Quem falou isso? Pergunta o rapaz ainda inseguro. A resposta o faz relaxar. Quem disse isso foi Cristo, não lembra? Quando orava no Getsemane. É mesmo? Como eu fui esquecer disso? Será que esses cantores baderneiros estão se convertendo? Se essas palavras foram ditas por Cristo, como iríamos censurar as palavras do Mestre? Tá liberado, carimba aí. O problema é que quando se lê, se identifica um substantivo, um recipiente, um copo. Mas quando se ouve apenas com atenção, nota-se que o cálice, na verdade, é um verbo substantivado. Trata-se do verbo calar, representando um pedido para que o Pai os livre da censura. São atitudes como essas que fazem com que muitos dos artistas do período acabem sendo presos e exilados. E alguns, cientes dos riscos que corriam, acabam se auto-exilando. O ano prometia, e foi nesse contexto, conforme comentávamos no final da aula passada, que o AI-5 foi decretado. O Congresso foi fechado, Costa e Silva acabou adoecendo e deixou o governo. Em 1969, no dia em que eu fazia 2 anos de nascido, 7 de outubro,
Ainda como candidato presidente, Médici faz o seu primeiro discurso diante das câmeras de televisão. Ele prometeu instaurar a democracia plena no Brasil, esquecer os fatos adversos do passado e fixar as bases para o nosso desenvolvimento econômico e social. Nesse discurso, ele fala algumas coisas interessantes, como: o meu governo vai iniciar-se numa hora difícil. Sei o que sente e pensa o povo em todas as camadas sociais com relação ao fato de que o Brasil continua longe de ser uma nação desenvolvida, vivendo sob um regime que não podemos considerar plenamente democrático. Não pretendo negar esta realidade. Sobre o ponto de vista econômico, e sua relação com a política, Médici apontava para uma política intervencionista com forte presença do Estado. Em discurso do presidente em março de 70, na ESG, Escola Superior de Guerra, afirmou que as transformações sociais e econômicas que haviam ocorrido entre 1930 e 1964 não permitiriam a permanência do liberalismo como fonte de orientação política. Afirmava ainda que a doutrina liberal era incompatível com o crescimento econômico. Ainda em 1970, a Comissão de Justiça da Câmara aprovou o decreto do presidente que instituía a censura prévia a livros e periódicos. Parece aquele discurso de Médici, quando ainda era candidato a presidente, não seria cumprido. Acho que aquela ideia de redemocratização, de abertura política, tinha sido levada pelo vento. Lembram do Plínio Salgado? Antigo líder integralista e, para os amantes da literatura, grande expoente do verde-amarelismo? Então, em maio de 1970, ele, que era deputado pela Arena, fez um discurso na Câmara defendendo que a censura prévia que atingia livros e revistas atingisse também os jornais diários. Além disso, nesse mesmo discurso, defendeu medidas preventivas em relação ao ensino de sociologia, antropologia, psicologia experimental, história, biologia e fisiologia. Embora as propostas tenham sido rejeitadas, já era possível identificar naquele momento o incômodo que esses conhecimentos causavam em algumas alas do poder. Não podemos deixar de falar que o governo enfrentava oposição de todos os lados. Não era apenas pressão no Congresso, defendendo a reabertura. Havia também, como já disse, grupos que já não acreditavam na via política e optaram pela luta armada. Essa luta se organizou em duas frentes distintas: a luta armada rural e a luta armada urbana. A luta rural foi de mais curta duração, então vamos falar dela primeiro. 3 principais focos foram criados no Brasil: um no Pará, no Baixo Araguaia, um em São Paulo, no Vale do Ribeira, e um em Minas Gerais, na Serra do Caparaó. O primeiro a ser derrotado foi o da Serra do Caparaó. O do Vale da Ribeira, que era liderado pelo capitão do Exército Carlos Lamarca, isso mesmo, um capitão do Exército que havia se posicionado contra o regime. Então, os liderados pelo capitão ainda resistiram algum tempo, mas a perseguição fez com que Lamarca se deslocasse para o sertão da Bahia, onde foi morto em 1971. O terceiro grupo era composto em grande parte por militantes do PCdoB, partido dissidente do PCB, Partido Comunista Brasileiro. É importante destacar que o PCB era totalmente contra a luta armada, tendo deixado claro em seu 6º congresso no ano de 68 a expulsão dos filiados que optassem por esse tipo de luta. Mas, como eu estava dizendo, esse terceiro grupo durou um pouco mais, talvez pelo fato de terem contado com considerável apoio da população local e terem ficado isolados na floresta amazônica. O próprio governo só toma conhecimento do grupo em 1972 e, após organizar uma gigantesca operação militar, destruiu o foco guerrilheiro em 1975. Em comparação à guerrilha do campo, a guerrilha urbana foi mais bem sucedida. A organização do movimento urbano esteve em grande parte nas mãos de Carlos Marighella, líder da organização chamada de Aliança Libertadora Nacional, ALN. Talvez as transformações sociais, a transição demográfica, que é claro que você já deve ter estudado em geografia, contribuiu para esse maior sucesso na cidade do que no campo. Afinal, o Brasil já não era aquele país quase que absolutamente rural do início do século, ou da China maoísta, fonte de inspiração do PCdoB. Os helicópteros que haviam sido usados para desbaratar as guerrilhas rurais
eram infrutíferos para combater a guerrilha urbana. A arma deveria ser outra. Que arma seria essa? A informação. É nessa linha que cresce o número de órgãos de informação com a modernização ou criação de organismos como o Centro de Informação do Exército, CIEX, o Centro de Informação da Marinha, o CENIMAR, e o Centro de Informação Social do Exército, o CISA, sem contar o próprio Serviço Nacional de Informação, o SNI, que, como já sabem, era subordinado diretamente ao presidente da República. Em 1969 foi criada a OBAN, que tinha como objetivo coordenar o trabalho de diversos grupos. A OBAN, que era a sigla de Operação Bandeirante, subordinava oficiais dos órgãos de informação do Exército e contingentes das polícias militares. O comando da OBAN esteve a cargo do delegado da Polícia Civil Paulista, famoso por suas ligações com as chamadas polícias mineiras, denominação para o que ficaria conhecido como Esquadrão da Morte. Já ouviu falar? Nem queira. Hoje chamamos de grupos de extermínio, que caçavam e assassinavam criminosos comuns. A OBAN contava com financiamento privado, ou seja, doações de industriais e empresários que achavam que o Brasil estaria à beira de uma revolução comunista e que, por isso, valia a pena financiar esse esforço de repressão. Foi o próprio Fleury que comandou a emboscada em São Paulo que resultou na morte, em 1969, do principal líder da luta armada urbana, Carlos Marighella. A tortura utilizada na busca de informações acabou transformando nomes como de Fleury, siglas como DOI-CODE, em sinônimos de violência contra os direitos humanos. Essas práticas eram amparadas na doutrina de segurança nacional. Para os agentes que praticavam esses atos nos porões das instituições do Estado, eles estavam atuando na defesa interna e todos que fossem contrários ao regime eram uma ameaça ao Brasil. No final do governo Médici, a guerrilha já havia sido praticamente esmagada, tanto no campo quanto nas cidades, exceção apenas aos últimos núcleos do Araguaia, que, como vimos, seria derrotado em 1975. 1970 não era um ano qualquer. Para falar disso, temos que recordar que a comunicação do governo tinha uma linha de ênfase a valores e princípios bem definidos. A ideia de um corpo integrado, sem espaço para desvios de finalidade. O nacionalismo era enfatizado com o verdadeiro ufanismo. Algumas frases e slogans apontavam para um Brasil grande, praticamente uma nave em ascensão, um gigante se erguendo. Algumas frases martelavam a cabeça das crianças, seja na televisão, no rádio, ou em músicas e mensagens lidas publicamente nas formaturas dos colégios antes de subirem para a aula. Entre essas frases posso citar "Ninguém mais segura esse país", criada para a Semana da Pátria de 1970. Uma música com um clipe próprio para crianças era "Esse é um país que vai para frente". Deixa eu ver se consigo colocar para vocês. Este é um país que vai pra frente. Oh, 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 oh. E uma gente amiga e tão contente. Oh, 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 oh. Este é um país que vai pra frente. De um povo unido de grande valor. É um país que canta, trabalha e se agiganta. É o Brasil do nosso amor. Agora, um dos mais conhecidos e normalmente associados à repressão e à mensagem unipartidarista era "Brasil, ame-o ou deixe-o". O grande desafio é saber o significado de amar o Brasil. Para alguns, amar o Brasil era resistir ao regime. Para o regime, amar o Brasil era apoiar os projetos do regime. O esporte teve grande importância na construção desse ufanismo. Como destaque, podemos lembrar de João do Pulo, Emerson Fittipaldi, mas ninguém superaria Edson Arantes do Nascimento, o nosso querido Pelé. O tricampeonato mundial de 70 consagraria a imagem de um país que dá certo. Médici dava tanta importância à participação da seleção no campeonato mundial de 70 que a delegação participou de um jantar com ele antes da viagem para o México, país onde a Copa seria disputada. Não é por acaso que o presidente da Arena recomendou aos candidatos do partido
que usassem como base de suas campanhas eleitorais o sucesso que a seleção brasileira havia obtido na Copa de 1970. Mas só o esporte era capaz de dar fundamento ao discurso de Brasil gigante? Claro que não. A economia brasileira já dava sinais de crescimento vigoroso desde 1968. O período ficaria conhecido como milagre econômico, pois o Produto Interno Bruto, o PIB brasileiro, cresceu em média 11% ao ano. Mas é só isso que caracteriza o milagre, Arão? Não. Além desse crescimento vigoroso da economia, a taxa de inflação era declinante e relativamente baixa para os padrões da época. Lembra-se do PAEG? Parece que o achatamento salarial tinha conseguido conter a demanda. E com isso, como Roberto Campos havia previsto, a inflação retrocedeu. Para vocês terem uma ideia, em 1968, primeiro ano do milagre, a nossa economia cresceu 9,8%. Em 73, o último ano do milagre, nosso PIB crescia incríveis 14%. Com forte participação do Estado na economia, houve grandes investimentos em infraestrutura e em projetos de desenvolvimento. Como naquele momento havia dólares em abundância pelo mundo, ou seja, alta liquidez, as taxas de juros estavam baixas. Com isso, os investimentos do Estado brasileiro foram financiados via endividamento externo. Na contramão do Clube de Roma, o governo apostava no desenvolvimento da região norte. Com base na agenda de segurança, as fronteiras amazônicas eram porosas e isso colocava em risco a soberania brasileira. Levar população para a Amazônia era uma questão de segurança nacional. Os chamados vazios demográficos deveriam ser preenchidos. O governo alegava que os danos sociais das secas que assolavam o Nordeste nos últimos anos da década de 70 poderiam ser amenizados com um programa de incentivo à migração. Era comum frases como "homens sem terras para terras sem homens", que abordava a questão social, e na agenda de segurança a justificativa era exposta normalmente com a frase "integrar para não entregar". Nesse desenvolvimentismo, podemos destacar a Zona Franca de Manaus, que, embora tenha sido criada antes, começava realmente a funcionar a partir de 1967. No entanto, um dos mais polêmicos projetos foi o da rodovia Transamazônica, que era acusado de desrespeitar o meio ambiente. Tema que, de forma meio tímida, já reunia conferências mundiais para discuti-lo, como a Conferência de Estocolmo de 1972. Na infraestrutura, poderíamos destacar o início das obras da Itaipu Binacional, a Ponte Presidente Costa Silva, mais conhecida como Ponte Rio-Niterói, a hidrelétrica do Jaguará, o início das obras para a construção de Angra 1. Viu como não era apenas o esporte que dava força para o sucesso da propaganda ufanista? Há quem arrisque dizer que, mesmo não sendo carismático, caso houvesse eleição para presidente naqueles anos, Médici se consagraria vencedor. O presidente rubro-negro gostava de assistir aos jogos de seu time e da seleção, e não era raro vê-lo na tribuna do Maracanã. Como já disse, não gostava de dar entrevistas, mas numa bela manhã de sol, após um jogo do mais querido do Brasil, um repórter lhe perguntou de sofrer assim: "Como vai o Flamengo, presidente?" Ele respondeu: "Vai bem." O esperto jornalista emendou: "E a economia?" Ele respondeu de bate-pronto: "A economia vai bem, o povo é que vai mal." O presidente não explicou sua fala, mas é claro que a imprensa não deixaria por menos. Os economistas da equipe do governo defendiam uma tese de que o bolo deveria crescer primeiro para depois dividir. Delfim Neto, em discurso na Escola Superior de Guerra, admite a profunda desigualdade na distribuição de renda brasileira, mas alega que isso é devido à crescente complexidade de nossa economia. Mas será que o milagre econômico se repetiria no governo de Geisel? Geisel, como vocês já sabem, foi o quarto presidente militar do período entre 64 e 85. Também já sabem que ele representava a ala mais moderada do exército, conhecida como castelistas ou Sorbonne. Ele, além de ministro do Supremo Tribunal Militar, também era, até pouco tempo, presidente da Petrobras. Tradicionalmente, a historiografia abordou o seu governo com considerável e relativo apreço pelo regime democrático, considerando inclusive como compreensíveis seus arroubos autoritários.
arroubos esses que veremos ao longo dessa aula. Essa historiografia era orientada pela documentação disponível nos arquivos e após inúmeras pesquisas metodologicamente científicas. No entanto, a descoberta de documentos recentes tem trazido luz a informações que, se não alteram radicalmente a primeira visão, abre caminho para que passemos a olhar o seu governo a partir de uma perspectiva razoavelmente diversa da primeira. As informações fazem parte de um lote de documentos liberados pelo Departamento de Estado americano em 2015 e que acabou se tornando público no Brasil através de Matias Spector, professor de Relações Internacionais da Fundação Getúlio Vargas, a FGV. Vamos então ao seu governo, que conduziria os rumos do país entre 1974 e 1979. Filho de imigrantes luteranos alemães, Geisel assume o governo mais uma vez, como estudamos em nossas aulas anteriores, apontando para um processo de retorno à democracia. Era comum essa promessa. A diferença de seus colegas anteriores é que ele tomaria medidas efetivas nessa direção. A redemocratização que prometia teria características próprias, seria lenta, gradual e segura. Quando assume o governo, o mundo estava em crise, conforme inclusive relata em seu discurso de posse. A crise do petróleo de 1973 abalara profundamente a economia mundial e, é claro, a brasileira. O milagre econômico que vivíamos desde 1968 não resistiria e Geisel assume nessa situação. Era necessário que o governo tomasse uma decisão. Estava em uma encruzilhada. Cortava os custos, abrindo mão do crescimento econômico, ou acelerava até que o combustível acabasse. Acabou optando pela aceleração. Afinal, a alta do petróleo tinha enriquecido uma elite árabe que remetia seus vultosos lucros para bancos na Europa. Esse dinheiro, chamado na imprensa de petrodólares, devido à sua origem, gerava uma grande liquidez internacional. Com isso, podemos dizer que o dinheiro estava barato. Claro, devido à quantidade de oferta. O que tem isso a ver com o Brasil, você poderia perguntar? Eu diria que tem a ver não apenas com o Brasil, mas com a América Latina. Como Geisel daria fôlego a esse desenvolvimento? Contraindo empréstimos estrangeiros via endividamento. Essa política econômica adotada pelo presidente é conhecida como marcha forçada. Você pode estar perguntando, daria certo? Depende do ponto de vista. O Brasil se endividou bastante, mas em compensação cresceu em uma média de 7% ao ano. Segundo o governo, não podíamos ficar assistindo à crise sem garantirmos uma segurança para o futuro e possíveis crises futuras. Já sabemos que o governo gastaria, mas gastaria com o quê? Nessa linha ele lança o segundo PND, Plano Nacional de Desenvolvimento. Com a elaboração do segundo PND, o governo reformula a estratégia desenvolvimentista proposta por Médici no primeiro PND. O primeiro Plano Nacional de Desenvolvimento focava na produção de bens de consumo duráveis, eletrodomésticos, automóveis. Já o segundo PND pretendia incentivar a geração de energia e a produção de insumos básicos, petróleo, alumínio, aço, e de bens de capital, como máquinas, fábricas, ferramentas e outros. Ou seja, o nosso plano tentava garantir a autonomia energética que havia se mostrado frágil diante da crise internacional do petróleo de 1973. Por falar em energia, devemos lembrar de algumas medidas implementadas por Geisel nessa área. Vamos começar pelo Acordo Nuclear Brasil-Alemanha. Para te contextualizar, desde que o programa Átomos pela Paz, de 1953, tinha sido lançado pelo governo americano, o Brasil vinha participando de um programa de desenvolvimento de energia nuclear com os Estados Unidos. No entanto, esse programa levantava discussões em torno da implementação de tecnologia americana ou do desenvolvimento de uma tecnologia própria. Em 1971, compramos um reator da Westinghouse Electric Corporation, que deveria ser instalado na usina nuclear de Angra 1. No entanto, após a crise do petróleo, se impulsiona o debate em torno de um acordo que garantisse a transferência de tecnologia. Afinal, como já vimos nessa aula, a ênfase era garantir autonomia energética. É nesse momento que o Brasil assina com os alemães um acordo nuclear, o Acordo Nuclear Brasil-Alemanha,
que viabilizaria a construção no país de centrais nucleares responsáveis pelo desenvolvimento das diversas etapas do ciclo de produção de energia nuclear. Ainda em energia, podemos citar o programa Proálcool, que buscava incentivar a produção de automóveis movidos a etanol no país. Em contrapartida, também incentivava a produção do combustível internamente. Estima-se que a produção de combustível passou de 700 milhões de litros em 1965 para 4 bilhões em 1980. E como estava a democratização alardeada por Geisel? Em 1974 teríamos eleições, e o governo tentava apresentar o momento como uma festa da liberdade democrática. Nas entrevistas, o presidente ressaltava a importância da oposição, afirmando que não interessava ao país um partido único, como era no México. Podemos dizer, inclusive, que as eleições transcorreram com relativa liberdade, inclusive nas campanhas eleitorais gratuitas na televisão. O MDB, partido da oposição, cresceu consideravelmente nesse pleito. Com esse resultado, a bancada da Arena no Senado caiu de 59 para 46 assentos, enquanto o MDB aumentou de 7 para 20. Já na Câmara, a diminuição da bancada da Arena seria de 223 para 199 deputados, enquanto o MDB passava de 87 parlamentares para 165. Em um pronunciamento, Geisel afirmou que o governo recebeu o resultado eleitoral sem ressentimentos. Embora não seja o único, a TV sem dúvida contribui para o sucesso da oposição. Então essa redemocratização estava acontecendo segundo o que Geisel havia dito, certo? Mais ou menos. Não se esqueça que haviam 3 adjetivos: lenta, gradual e segura. Será que esse crescimento do MDB estaria acelerando a velocidade além do previsto? Vamos ver. Apesar das promessas de redemocratização, os órgãos de segurança continuavam atuando contra as organizações clandestinas. Dessas organizações, a que mais sofria era o Partido Comunista Brasileiro, o PCB, que, por ser frontalmente contra a luta armada, não havia sofrido tanto até então. A imprensa denunciava o desaparecimento de 14 dirigentes do partido. Em Campo Grande, um dos mais simpáticos bairros da zona oeste do Rio de Janeiro, uma gráfica clandestina do PCB foi descoberta após uma grande ofensiva policial contra a oposição panfletária do partido. Mas a repressão foi seguida de uma importante medida: a superação parcial da censura prévia, que atingiria inclusive, um pouco mais tarde, veículos alternativos como o Pasquim. Ué, Arão, ele fecha e abre ao mesmo tempo? Quase isso. Falamos disso já já. A perseguição ao PCB continuou, principalmente a partir do doicode do Segundo Exército. Publicamente, o presidente afirmava que em seu governo não haveria mais tortura. E é nesse contexto que ocorre um dos episódios mais comprometedores para Geisel. O diretor da TV Cultura de São Paulo é preso e levado para as dependências do doicode. Após sessões de tortura, acabou morrendo, mas os militares montaram uma cena para alegar suicídio. Quando você vê a foto, percebe que um cara, para se matar naquelas condições, teria que ter muita força de vontade. Acabou sendo gerada uma grande comoção. Setores progressistas da Igreja Católica, segmentos da classe média, políticos de oposição, estudantes universitários, parte da imprensa, todos se reúnem na Catedral da Sé para um culto ecumênico, que contou com a participação de milhares de pessoas. Geisel parecia indignado com a atuação da chamada linha dura do Exército, que, ao menos, parecia não ter entendido sua ordem ou mensagem de que em seu governo não haveria mais tortura. Um dos principais nomes da linha dura, o general Silvio Frota, acena em um discurso uma aproximação com o presidente. Parecia que a linha dura havia entendido finalmente as ordens de Geisel. No entanto, em janeiro de 1976, o operário José Manuel Fiel Filho é encontrado enforcado também nas dependências do Segundo Exército. O laudo do ML atestava suicídio, atestado pelo mesmo médico que atestara o suicídio de Herzog. Por falar em tortura, sabe qual era o nome do médico? Henri Shibata. Ele acabou sendo punido pelo Conselho de Medicina de São Paulo, que o acusou de falsidade ideológica.
Ficou claro que a linha dura não estava disposta a mudar seus hábitos, né? Mesmo contrariando publicamente as ordens do presidente. A imagem do Brasil e do governo não estava boa internacionalmente. Durante o seu governo, Geisel enfrentou fortes críticas da comunidade internacional, principalmente pelo desrespeito aos direitos humanos. Um dos casos mais conhecidos foi o da estilista internacional Zuzu Angel. Seu filho, um jovem estudante que havia feito parte da resistência ao regime, foi preso, morto, mas o seu corpo desapareceu. Zuzu usava suas viagens e influência para denunciar as torturas e o extermínio que existia no Brasil. Enviava bilhetes a autoridades internacionais que encontrava em suas viagens ou até mesmo no Brasil, como na visita do histórico secretário de Estado americano Henry Kissinger em 1976. Teve inclusive seu caso citado em um discurso do senador Edward Kennedy no plenário do Senado dos Estados Unidos. Zuzu era incansável na busca por respostas. Só parou após morrer em um acidente na estrada da Gávea, na saída do túnel Dois Irmãos, que mais tarde foi rebatizado com o seu nome. Outro evento que também alcançou grande repercussão fora do país foi a invasão da PUC, Pontifícia Universidade Católica, em 1977, com a prisão e agressão a alunos e professores da instituição. Dom Evaristo Arnes, que estava em viagens, fez intensos protestos, denunciando inclusive ao Papa as arbitrariedades cometidas. Como vocês perceberam, o Brasil estava super exposto e Geisel não poderia passar a mão por cima da linha dura novamente, como havia feito no caso de Vladimir Herzog. A reação de Geisel foi rápida, exonerou Eduardo Dávila do comando do 2º Exército, promovendo mudanças em diversos comandos, procurando colocar em postos-chave militares afinados com ele. Lembra das eleições de 1974 que o governo aceitara sem ressentimentos? Então, após receber relatórios sobre a influência dos meios de comunicação no sucesso do MDB naquela eleição, foi elaborado, sob a supervisão do ministro da Justiça, uma lei que regulamentava a campanha eleitoral de 76. A chamada Lei Falcão, em homenagem ao ministro da Justiça, reduzia a propaganda no rádio e na TV. Por exemplo, o candidato não poderia aparecer na telinha, exceto em uma fotografia. Nem mesmo a expressão da voz era permitida. Um locutor faria a leitura de um texto enviado pelo candidato, que consistia apenas em uma narração do nome, do partido, do número e do currículo desse candidato. No máximo, era permitido divulgar datas e locais de comícios. Percebeu como no processo de redemocratização Geisel abria e fechava? Certa vez lhe perguntaram sobre isso. Ele respondeu com uma metáfora gauchesca, que era necessário dar uma no cravo e outra na ferradura. Para o general Goberido Couto e Silva, tratava-se de sístoles e diástoles. Mas o que estava assustando o governo eram as eleições de 1978, principalmente para os governos estaduais, pois pela Constituição de 67 seriam diretas. Aprovar uma emenda que mantivesse o caráter indireto nas eleições era complicado, pois o governo já não contava com os 2/3 da cadeira necessária para aprovação. Sem paciência, Geisel decreta o fechamento do Congresso e faz uso do AI-5, promovendo uma série de reformas constitucionais. Essas reformas passaram para a história como o Pacote de Abril e previam, por exemplo, que 1/3 dos senadores seria eleito indiretamente. A galera passou a chamar de senador biônico, uma alusão ao homem biônico, uma série televisiva de grande sucesso na época, na qual o personagem tinha alguns de seus membros substituídos por membros artificiais. Se eu bem me lembro, acho que era uma perna, um braço e um olho. Como a arena era mais forte no Nordeste, o pacote ampliava as bancadas dos estados menos desenvolvidos. Ainda mexia na exigência de 2/3, que passava para ser uma maioria simples para aprovação de emendas constitucionais. Quer mais? Também aumentava o mandato presidencial de 5 para 6 anos. Será que Geisel havia desistido da redemocratização e havia cedido ao grupo de Silvio Frota, que defendia a permanência dos militares no poder? Não, isso fica claro quando ele enfrenta novamente a linha dura e demite seu principal representante, Silvio Frota, que já se apresentava como seu sucessor.
Temos que lembrar também que a sociedade civil se movimentava e crescia o clamor por democracia. A crescente inflação, a longa política de achatamento salarial tornava a vida do trabalhador insuportável. Os sindicatos começaram a se reorganizar e nesse contexto ocorrem as grandes greves de metalúrgicos do ABC de 78, e 79 e 80, que se espalham pelo país e aos poucos foram atingindo outras categorias como a dos bancários, petroleiros, professores. Nesse momento aparece o líder sindical Inácio Lula da Silva, que se tornaria um dos principais líderes trabalhistas da América Latina. Na igreja, destaque para comunidades eclesiais de base. Líderes como o arcebispo de São Paulo, Dom Evaristo Arnes, organização da sociedade civil, a OAB, a ABI, a CNBB, que pressionavam o governo pela volta da democracia. Isso sem contar movimentos sociais como o movimento Custo de Vida, também conhecido como movimento contra a carestia, que chegou a reunir milhares de pessoas na Praça da Sé. Considerando as medidas de impacto, a extinção do AI-5, decretada no dia 31 de dezembro de 1978, foi a última medida do governo Geisel. Com ela, ficava claro que a redemocratização não teria volta. Restava ao novo presidente dar continuidade ao processo. Antes de concluirmos a aula, precisamos saber como foi a política externa de Geisel. Vamos lá? A política externa do governo de Geisel tem grande importância em um momento em que o mundo vivia em Guerra Fria, ou seja, divididos entre os bons e os maus, entre os comunistas e os capitalistas. E aqui é necessário retomarmos rapidamente o que houve de mudança nessa área desde o golpe de 64. Quando assumiu, Castelo Branco também rompeu com a política externa de Goulart, que, como vocês já sabem, vinha na mesma linha desde Jânio Quadros, quando ele lançara a APEI, Política Externa Independente. Mas o que parece óbvio não é. Essa postura ideológica na política externa foi marca de apenas um dos presidentes militares, o Castelo Branco. Para Amado Servo, coautor de A História da Política Exterior do Brasil, ele diz que Castelo Branco, em termos de política externa, foi um passo fora da cadência. Costa e Silva lentamente retomava os ideais da APEI, mesmo que sem usar o nome. Mas o auge dessa retomada se daria no governo de Geisel. Sua política externa ficou conhecida como pragmatismo ecumênico e responsável, que privilegiava a abertura de novas oportunidades para o comércio exterior. Essa nova postura também ficaria evidente em nossas posições nos fóruns internacionais e na importância atribuída às nossas relações com países da África e da Ásia. Não é por acaso que o Brasil tornou-se o primeiro país a reconhecer o governo português que derrubou a ditadura salazarista em 1974. Estabeleceu relações diplomáticas com Omã, Emirados Árabes, além de apoiar o ingresso de Guiné-Bissau na ONU. Com isso, reconhecendo essa antiga colônia portuguesa. Mas a política externa de Geisel iria além disso. Em agosto de 1974, o Estado brasileiro reconhecia a China comunista. Mais respeito, República Popular da China. Até nossa posição em relação a Israel modificou-se com Geisel. Em 1975, o Brasil pede a retirada de Israel dos territórios árabes ocupados em 67 e o reconhecimento dos direitos do povo palestino. Sabe Angola? Pois é. O país lutava contra a dominação portuguesa. Na verdade, 3 grupos lutavam entre si e lutavam contra a dominação dos portugueses. Para resumir a história, um desses grupos acaba conseguindo o reconhecimento português, ou seja, vencendo a luta, fundando um Estado independente. Sabe que grupo era esse? O MPLA. Sabe qual era a ideologia desse grupo? Comunista. Sabe quem foi o primeiro Estado do mundo a reconhecer o novo Estado angolano de governo comunista do MPLA? O Brasil de Ernesto Geisel. A delegação brasileira na ONU votou a favor de uma moção que condenava o sionismo como uma forma de racismo. Poderia ficar aqui citando diversas outras medidas e ações de Geisel que caracterizam a sua política externa independente, só que com outro nome. Lembram qual é? Isso, pragmatismo ecumênico e responsável. O grande nome por trás dessa política foi o de seu chanceler Azeredo da Silveira. Figueiredo, como é conhecido normalmente, teve participação importante no governo de Geisel. Logo após a posse de Ernesto Geisel na presidência, em março de 74, assumiu a chefia do SNI, Serviço Nacional de Informação, substituindo o general Carlos Alberto de Fontoura.
Recentemente, a partir de documentos do Departamento de Estado norte-americano, ficamos sabendo que Figueiredo deveria ser comunicado sobre o extermínio de presos políticos a partir daquela data. Sem o seu conhecimento, na condição de chefe do SNI, essas mortes não poderiam acontecer. Eu vou deixar aqui na caixa de comentários do vídeo o link para o documento original que está no site do governo americano. Ou seja, gente, dá para perceber que Geisel conseguiu fazer seu sucessor e que centralizar essas decisões de assassinato pode ser compreendido como uma estratégia na luta contra a linha dura, que, como veremos nessa aula, Geisel não havia derrotado totalmente. Figueiredo recebia de Geisel uma missão: redemocratizar o Brasil de forma lenta, gradual e segura. E Figueiredo, como bom militar, sabe que missão dada precisa ser cumprida. Certa vez lhe perguntaram se haveria abertura mesmo com a pressão da linha dura. A resposta foi bem sugestiva: é para abrir mesmo, e quem quiser que eu não abra, eu prendo e arrebento. Em 15 de março de 1979, Figueiredo tomou posse perante o Congresso, reafirmando seu propósito de fazer do Brasil uma democracia. Mas as ordens tinham sido claras: a redemocratização tinha que ser segura. A economia brasileira naquele momento não estava nada bem. E isso acaba fomentando um debate em torno do caminho a ser seguido. Esse debate vai ser encampado por Mário Henrique Simonsen e Delfim Neto. Em termos concretos, Delfim Neto vence e acaba substituindo Simonsen como ministro-chefe na Secretaria de Planejamento. No cenário internacional, a Guerra Fria recomeçava. A DETAM parece que estava sendo superada em 1979 com a invasão soviética do Afeganistão. O chanceler de Figueiredo, Ramiro Saraiva Guerreiro, lança o chamado universalismo. Cada governo gosta de dar um nome à sua política externa, lembram? PEI, o Jânio, o Quadros, pragmatismo ecumênico e responsável do Geisel. Então, a de Sarney seria o universalismo. Essa política, em linhas gerais, era a tentativa de manter o Brasil autônomo diante da conjuntura de acirramento das tensões internacionais. O governo Sarney se aproximou de países árabes e asiáticos. Além de acordos com o continente africano, mantivemos ótimas relações com o Oriente Médio. Outro ponto de destaque era a nossa indústria estatal armamentista, que estava em pleno desenvolvimento. Naquele momento, nos tornamos importantes exportadores de armas, carros de combate, mísseis e aviões. A China também foi um país com o qual nos aproximamos nesse momento. Essa aproximação, inclusive, foi marcada por uma visita de Figueiredo ao país asiático. No lado político, o grande debate que se fazia era em torno de uma anistia aos acusados de crimes políticos, muitos deles exilados, ou seja, afastados do país, de suas famílias e de seus amigos. Esse debate ultrapassava fronteiras. Por exemplo, em Portugal, diversos grupos se organizavam em campanha para que a anistia, o perdão, fosse amplo, geral e irrestrito. É óbvio que ia haver resistência, pois havia o temor de que essa anistia acelerasse o ritmo da abertura, que, como vocês já estão carecas de saber, deveria ser lenta, gradual e segura. Na tentativa de esvaziar o discurso da oposição, a lei de anistia foi aprovada em agosto de 1979. Ainda hoje, a lei gera debates nacionais e internacionais. Em 2010, esses debates chegaram ao Supremo Tribunal Federal, que teve que se decidir acerca da constitucionalidade do texto da lei. A decisão da Suprema Corte foi a favor da manutenção do texto, e isso gerou críticas em diversos organismos internacionais, incluindo o Alto Comissariado da Organização das Nações Unidas para Direitos Humanos. Mas o que há no texto que tanto incomoda? O texto anistiou todos os que haviam sido punidos pelo regime, desde a edição do Ato Institucional de número 1, o AI-1. Apenas os acusados de crimes de sangue não teriam esse direito. Além disso, os agentes públicos, em grande parte militares, que haviam praticado violações dos direitos humanos, não poderiam ser processados no futuro. Havia grande expectativa em relação ao retorno dos exilados. Era um grande grupo formado por anônimos, mas também celebridades da política, da arte e do mundo intelectual. Entre as celebridades podemos citar Leonel Brizola, Oscar Niemeyer, Fernando Gabeira, Augusto Boal, Miguel Arraes, Luiz Carlos Prestes e outros. Música é sempre uma forma de marcar momentos históricos. Mas por falar em música, uma das músicas mais conhecidas de nossa MPB acabou se tornando uma espécie de hino da anistia. E muitas pessoas nem imaginavam que essa música tratava desses assuntos.
Meu Brasil que sonha com a volta do irmão do Enfio, com tanta gente que partiu num rabo de foguete. Você sabe quem seria esse tal de irmão do Enfio? Se você lê muito ou faz muitas questões de história, sociologia e língua portuguesa, já deve ter visto uma das charges do Enfio. Mas quem seria seu irmão? Veja ele voltando aí. 8 anos fora do Brasil, sem ver todas essas caras, todos esses amigos. Esperar que chegando aqui com tanto abraço, de gente que eu nunca pensei ver mais. Estamos aqui, companheiro. Betinho! 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 Fala tudo. Não posso falar mais. Obrigado, muito obrigado por tudo que fizeram. O irmão do Enfio era o sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, que após sua volta criou uma grande campanha social existente até hoje, chamada de Ação da Cidadania, que acaba se desdobrando em diversas campanhas, a mais conhecida chamada de Natal Sem Fome. Com o objetivo de descaracterizar o nós contra eles, Golbery Couto e Silva, que era o chefe da Casa Civil do governo, propõe o fim do bipartidarismo. Mesmo com alguma resistência do MDB, foi aprovada uma lei orgânica extinguindo os partidos. A Arena foi substituída pelo PDS e o MDB pelo PMDB. Por sinal, agora, depois da deposição da Dilma, eles retornaram a usar a sigla MDB. PMDBistas mais ao centro e uma ala dissidente do PDS, ex-Arena, formam o PP, Partido Popular. Brizola tinha seus próprios planos, resolveu ressuscitar a antiga sigla de Vargas, o PTB. Mas em disputa com Ivete Vargas, sobrinha neta de Getúlio, acaba perdendo no Supremo Tribunal Eleitoral, tendo que se contentar com a fundação do PDT. Mas a oposição ao regime se fragmentaria ainda mais. A união entre o chamado novo sindicalismo, setores da igreja ligados à teologia da libertação, intelectuais que haviam se posicionado contra o regime e lideranças do movimento estudantil formam em 1980 o Partido dos Trabalhadores, que desde a fundação tem Luiz Inácio Lula da Silva como sua liderança mais representativa. Como vimos, o Brasil já não tinha AI-5, censura prévia, a anistia mesmo com críticas havia sido aprovada e o bipartidarismo havia sido substituído pelo pluripartidarismo. Mas será que a reforma partidária havia alcançado os objetivos planejados, garantir a fragmentação do MDB, enfraquecendo a oposição? O grande teste seria as eleições de 1982. Uma medida lançada para essas eleições foi a do voto vinculado. Com isso, o eleitor deveria votar em candidatos de um mesmo partido para todos os cargos em disputa. A oposição saiu fortalecida das eleições, pois além de aumentar a sua bancada no Congresso, elegeu os governadores de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraná, estados de grande peso na conjuntura política do país. Simbolicamente, a eleição de governador que mais assustou o regime foi a do Rio de Janeiro, pois 3 anos depois de retornar ao Brasil do exílio, Leonel de Moura Brizola é eleito para governar o Rio de Janeiro. Seu principal adversário na disputa foi Moreira Franco, que na época foi candidato pelo PDS. Nessa eleição, inclusive, houve um escândalo envolvendo a apuração de votos, que teria envolvido o SNI e uma empresa chamada Proconsult, responsável pela apuração. A treta foi grande e envolveu inclusive parte da imprensa. Depois, se vocês quiserem entender melhor a treta, pesquisem aí sobre o caso Proconsult. Em termos econômicos, a situação estava tensa. Afinal, em 79, o mundo fora atingido por uma nova crise do petróleo. Só que dessa vez o cenário era um pouco diferente. Buscando equilibrar as contas externas, incentivando as exportações, o governo promoveu, no final de 79, uma desvalorização de 30% na moeda, o que acabou contribuindo para acentuar o descontrole inflacionário e desequilibrar ainda mais as contas públicas. As altas taxas de juros internacionais eram uma demonstração de que a percepção de risco estava em alta. Contrair empréstimos como Geisel havia feito na aula passada, ou seja, no segundo PND, para viabilizar a marcha forçada, não parecia que seria tão fácil. Internamente, o governo anunciava cortes de gastos, mas gastos com os investimentos necessários à exportação do petróleo e com as obras de Itaipu
prosseguiram e foram inclusive incluídos no plano que ficou conhecido como terceiro PND. Em relação à inflação, o governo adotou medidas restritivas de crédito mais efetivas a partir de 1980, limitando até mesmo o cheque especial. O cenário externo não contribuía em nada. Os Estados Unidos tentavam controlar a inflação e atrair dólares para dentro do país. A estratégia que eles usavam para controlar a inflação era elevando as taxas de juros, com o objetivo de diminuir a demanda interna e provocar a apreciação da moeda. Claro que com o risco quase zero e taxas de juros altas, eles transformaram em uma espécie de esponja de investimentos estrangeiros. Enquanto isso, o risco dos países da América Latina crescia. Pensem comigo, se todo mundo quer levar seu dinheiro para os Estados Unidos pelo fato de suas taxas de juros terem aumentado, o que deve fazer um país que não quer perder investimentos para os Estados Unidos? Aumentar as taxas de juros também. Percebeu que há uma alta generalizada das taxas de juros? O agravante é que boa parte de nossa dívida era pós-fixada, juros flutuantes, ou seja, a alta das taxas de juros internacionais acabavam se refletindo no aumento do serviço de nossa dívida. A situação era tão crítica que o Brasil experimentaria a primeira queda do PIB real desde o pós-guerra. A estagnação econômica acompanhada de inflação acabou gerando um neologismo para classificar a situação econômica. Usava-se o termo estagflação. Figueiredo alertava que a população deveria adotar uma economia de guerra. A oposição e a imprensa, que já se sentia livre da censura, não poupava críticas ao governo. O discurso associava a crise e a recessão como herança deixada pelos militares. A década que se iniciava seria uma década de crise. É importante lembrar que a década de 80 é conhecida como a década perdida. Eles aproveitavam para pressionar pela aceleração da reabertura política. Novamente, o governo ficava no meio do cabo de guerra. De um lado, a sociedade civil que tentava pisar no acelerador, enquanto os grupos ligados à comunidade de informação tentavam puxar o freio de mão para, quem sabe, dar um cavalinho de pau em direção ao fechamento outra vez. Quanto mais se aproximava a abertura, mais a linha dura radicalizava em suas ações. Quando eu falo de radicalização, não é eufemismo e nem hipérbole, são diversos atentados à bomba que se alastravam por todo o território nacional. Tinha uma prática que era o envio de cartas-bombas. O objetivo era de que o destinatário fosse atingido pela explosão ao abrir a correspondência. Nem sempre o alvo era atingido. Por exemplo, certa vez eles enviaram uma dessas cartas para o presidente do Conselho Federal da UAB, mas quem abriu a carta foi sua secretária, Lídia Monteiro da Silva. Tadinha, tinha 59 anos. Ela teve o braço decepado e morreu a caminho do hospital. Bancas de jornais que vendiam jornais da oposição também sofriam atentados. Se você nunca entendeu aquele trecho de Faroeste Caboclo que diz que ele não coloca bomba em banca de jornal, agora já sabe o que ele queria dizer. A disposição de boicotar a redemocratização era grande e eles estavam dispostos a coisas maiores. Foi nessa linha que aconteceu algo trágico no dia 30 de abril de 1980. Um carro lindo que era o meu sonho de consumo. Pequeno, cabiam apenas 2 pessoas. Um Pullman, conhece? Então, um carro desse com 2 ocupantes entra no estacionamento do Rio Centro. O motorista sai, dá uma volta no carro e fica conversando com o carona, que tinha algo em seu colo. De repente, uma explosão. O carona, que manuseava o artefato, morre instantaneamente, enquanto o motorista fica gravemente ferido. Quando foram identificar as vítimas, quem eram? O sargento Guilherme Pereira do Rosário e o capitão Wilson Dias Machado, militares do DOI-COS do Rio. Um mês depois do atentado, o inquérito militar concluiu que os 2 foram vítimas de um atentado. Enquanto isso, o deputado federal do PMDB de Mato Grosso, Dante de Oliveira, lança uma proposta de emenda constitucional que viabilizasse, já para o próximo pleito, a eleição direta para o chefe do Executivo Federal, ou seja, para presidente da República. Iniciava-se ali uma das maiores campanhas da história brasileira, a campanha das diretas já. Essa campanha acabou envolvendo quase toda a sociedade e contou com o apoio de políticos, artistas, intelectuais, tudo isso para pressionar o Congresso,
que seria responsável pela aprovação ou veto à proposta de emenda chamada de Emenda Dante de Oliveira. Comícios gigantescos tomaram as ruas das principais cidades brasileiras. Claro que os números não são precisos, mas estima-se que no auge das concentrações o número tenha chegado a 300 mil em Belo Horizonte, na Candelária, no Rio de Janeiro, com cerca de 500 mil, e na Praça da Sé, em São Paulo, teria chegado a algo em torno de 1 milhão de pessoas. A população se manifestava com euforia e a alegria das ruas estava estampada nos rostos. Havia uma clara expectativa positiva em torno da aprovação da emenda. Mas, como dizia minha mãe, a alegria de pobre dura pouco. Em 25 de abril de 84, transmitido ao vivo para todo o país, o Congresso rejeita a emenda Dante Oliveira. Não escolheríamos o primeiro presidente civil do Brasil depois de 64. Mas o povo se adaptou logo à situação. Se não podiam votar, podiam torcer. E é nessa condição que participaremos do processo eleitoral, que já se iniciara em 1984. Os candidatos eram, pelo PDS, um famoso senhor na política brasileira, o deputado Paulo Maluf, pelo PSD. Até mesmo o presidente da legenda, José Sarney, não concordava com o nome de Maluf. Para enfrentar a candidatura de Maluf, formou-se uma ampla coligação de partidos, denominada de Aliança Democrática, sendo escolhido Tancredo Neves para concorrer a presidente e para vice o ex-PSD, José Ribamar Sarney. Em janeiro de 85, o Colégio Eleitoral escolhe aquele que deveria ser o nosso primeiro presidente civil desde 64. Você pode estar se perguntando, por que ele disse deveria ser? Porque, como já dizia Joseph Klimber, a vida é uma caixinha de surpresa. Sobre o próximo governo falaremos em nossa próxima aula. Ok, gente? Um grande abraço. Nos vemos em nossa aula na plataforma.